Cheque especial, Matheus, é bom? É bom para usar? Como se deve usar o cheque especial? Jussara, ótima pergunta. Cheque especial, ele já foi muito mais caro do que ele é hoje. Para você ter ideia, ele já quase atingiu 400% de juros ao ano. Hoje ele atinge pouco mais de 180% ao ano. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de ter caído a taxa de juros, ele continua sendo muito alto, ele continua sendo muito caro. Então, toda vez que você puder evitar utilizar um cheque especial, evite. Por quê? Porque é uma conta muito cara que você vai ter que pagar. Quando é que dá para falar assim, eu não tinha alternativa e acabei utilizando o cheque especial? É realmente em uma emergência, se você não tem reserva nenhuma. Por quê? Porque é o único crédito imediato que você possui. Se você tem lá R$1.000 de cheque especial e aconteceu um problema de saúde na sua família, você precisa do dinheiro agora, tudo bem, corre lá, pega, mas corre ainda mais para você repor aquele dinheiro o quanto antes. Por quê? Porque aí os juros vão começar a contar e é literalmente uma bola de neve. E você imagina, mais de 180% ao ano, a gente está falando de um valor assim exorbitante, vai mais do que dobrar a sua dívida, né, no final do ano. Então é importante dizer, se possível, não usa nunca. Como não usar nunca? Faz uma reservinha, guarda um dinheiro. Não estou dizendo que é fácil, mas dá para fazer. A gente sabe que a gente acaba gastando com muita bobagem. Daria para não ter gastado, ter guardado ali uns R$100 um mês, uns 150 no outro, às vezes até um pouquinho mais. Mas se acontecer de não ter essa reserva de jeito nenhum, aí tudo bem. Aí corre lá no cheque especial para uma emergência de verdade, usa, mas repõe o quanto antes, tá bom? Eu gostaria de saber qual o melhor tipo de aplicação que eu posso fazer. Bom, hoje quando a gente fala de aplicação, de investimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o seu perfil. Então eu vou te perguntar de volta aqui para a gente fazer um bate-papo. Você, quando você pensa assim, em aplicação e investimento, você está disposto a aceitar algum risco ou você prefere algo assim, que não vai te expor tanto a risco, que vai te dar um rendimento, mas você pode ficar seguro? O que você prefere? Não que me exponha ao risco, né? Tá, então algo assim um pouquinho mais seguro. Olha, hoje quando a gente pensa em investimentos, a gente tem várias opções que vão render muito mais do que, por exemplo, a inflação, a taxa de juros do nosso país, que hoje a gente pode dizer que isso já é um bom retorno, porque quando a gente olha para esse tipo de aplicação, ela está pagando às vezes mais de 10% ao ano, então ainda é um bom número e não vai te expor a risco. Por quê? Porque é um investimento que a gente chama de renda fixa e é protegido por um fundo que a gente chama Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Quais são alguns exemplos que você pode usar? Você pode usar o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Tá? Não precisa entender muito a fundo a sopa de letrinhas não, mas um CDB, LCI e a LCA são investimentos que eles têm segurança, eles são protegidos pelo FGC, que é o mesmo que protege a sua poupança. Então quando a gente olha para esse tipo de recurso, onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, eles são recursos que eles nos dão tranquilidade, que ele vai render muito mais. Para você ter ideia, ele pode chegar a dar assim, o dobro do que daria uma poupança, por exemplo, e ao mesmo tempo você não tem estresse nenhum de falar assim, ó, se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, o FGC está ali e está te protegendo. Hoje você já investe? Eu tenho investimento em poupança, previdência privada, né? Previdência privada. Então você recolhe previdência todo mês. É através da empresa? Sim. Legal. Então assim, já é uma ótima disciplina. Continua fazendo isso, porque se você já está fazendo há um certo tempo, quando chegar no momento de você se aposentar, isso pode fazer diferença. Mas se você quiser aplicar fora de lá, vale esses lugares. E também hoje em dia nós temos uns bons fundos de investimento. O que eu te aconselho? Você procurar um fundo que vai cobrar taxa de administração baixa, seria 0,5% para menos, que a gente está falando de fundo de renda fixa, e com um histórico mais estável. O que é histórico estável? Quando você abre lá para ver o histórico do fundo, ele não é aquele fundo que um mês dá muito e o outro perde muito. Ele sempre vai dando positivo e vai dando, nem que for um pouquinho, mas chega no fim do ano ele te dá um bom retorno. Dá para fazer isso? Tem. Vamos começar a investir? Obrigado. Obrigado você. Eu tenho uma dúvida, como estipular o limite do cartão de crédito? Bacana. Essa dúvida é muito comum, e por que ela é importante? Porque hoje quase 60% dos brasileiros eles não conseguem pagar a fatura inteira do cartão de crédito. Então às vezes a gente pensa que isso é uma bobagem, a gente fala assim, ah não, eu sei o quanto eu posso gastar, mas por que a gente cai tanto na dívida? Então, o primeiro critério que a gente tem que entender é o que eu estou colocando como despesa no cartão de crédito. Por quê? Porque tem aquelas despesas básicas de casa que muitas vezes a gente não consegue colocar no cartão.
energia elétrica, água, despesas de condomínio. A maioria vem através de boleto, eu tenho que pagar mesmo com o dinheiro que está na conta. O que vai para o cartão de crédito? Muitas vezes é o supermercado, o combustível ou o transporte público. Então o que a gente precisa entender é qual que é o tamanho da minha conta básica, da minha despesa básica que eu estou colocando no cartão e também se eu preciso colocar essa despesa no cartão. Porque muitas vezes se o cartão é motivo de indisciplina, né, de eu errar no fim do mês e não conseguir fechar as contas de casa, é melhor evitar o cartão de crédito do que ficar tentando fazer um malabarismo ali para fazer caber. Agora, vamos supor que você diga, não, eu consigo fazer caber e ainda tem algum benefício do cartão, acumulo um ponto para viajar depois e tal. Então o essencial vai para o cartão e aí você coloca um limite ali que dentro do seu orçamento ainda te permita liberar no fim do mês, num cenário ideal, de 20% a 30% de tudo que você ganha. Mas vamos supor que hoje você não consiga guardar nada, tente liberar pelo menos 5% a 10% nos primeiros meses, que é para ir criando essa disciplina e aí depois você começa a fazer aquela análise, vai entendendo de onde é que dá para tirar e por fim eu repito, se não conseguiu ter disciplina suficiente para organizar o cartão, é melhor não ter e pagar tudo em dia do que achar que isso é um luxo, ter o cartão e depois terminar endividado. Gostaria de saber como a gente faz para a gente não deixar o nome do Serasa no SPC. Olha, ótima pergunta, né? Essa pergunta é importante porque às vezes a gente esquece de pagar uma conta que for, né? Quantas vezes alguém não ficou sabendo que por conta de uma conta de celular de R$30, R$40, o nome foi parar, né, nesses órgãos de proteção ao consumidor, ou seja, o nome ficou sujo. Primeira coisa, para o seu nome não ficar sujo e para o nome de ninguém, de nenhum de nós ficar sujo, é você realmente controlar as suas contas, ou seja, você saber aquilo que você deve. Infelizmente, hoje em dia a gente tem que tomar um outro cuidado, que é, tem muita gente que está com o nome sujo, por quê? Porque alguém foi lá, clonou os documentos, pegou o seu CPF em algum lugar, uma cópia da CNH, foi ali, né, em algum lugar, fez uma comprinha e aí daqui 2 anos você fica sabendo que o seu nome está sujo. Então a gente, além de controlar as nossas próprias despesas, que é manter tudo em dia, basicamente, é entender, inclusive, de vez em quando, você entrar nesse site de órgão de proteção ao consumidor, consultar o seu CPF, porque uma consulta ela é gratuita. Então você consegue entrar, colocar o seu CPF e ver se o seu nome está sujo ou limpo. Por quê? Porque de repente você está fazendo tudo certinho, isso já aconteceu com pessoas que eu conheço, mas vem alguém de má fé, vai lá, clona seus documentos e acaba aparecendo aí, né, uma conta que nem era sua e está lá às vezes evitando que você faça um empréstimo, que você consiga um financiamento com taxa boa.